Hoje nós vamos atar um tipo específico de mosca, denominado Flymph, que é basicamente uma mistura de uma ninfa com uma mosca afogada, ou wet. Na morsa eu tenho um anzol Tienco 9300, no tamanho 16, e já inserido no anzol, orifício pequeno primeiro, uma conta de latão no tamanho 3,32 de polegada ou 2,38 milímetros de diâmetro, específico para anzóis do tamanho 16. O atado tradicional de contas em anzóis para ninfas e outras coisas mais, geralmente é feito junto do olho do anzol. Mas, como nós vamos fazer uma isca diferente, o atado dessa conta não se dá no olho do anzol, ele se dá um pouco longe do olho do anzol. Então, o que nós temos que fazer é dar um jeito dessa conta ficar presa aqui. E isso a gente faz colocando um pequeno monte de linha na frente e depois travando ela junto desse montinho de linha com outro monte de linha aqui por dentro. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer agora. Empurramos a nossa conta em direção à curva do anzol, pegamos a nossa linha de atado, que nesse caso vai ser uma linha Uni 8/0 na cor Camel, que é um café com leite escuro. Você pode utilizar a linha ferrugem, você pode utilizar a linha marrom, ou outra linha que combine com a sua Flymph. Então, primeira parte do atado, fazer um pequeno monte de linha no mesmo lugar aqui. A gente não vai fazer uma cama, a gente vai fazer um montinho. Então a gente tem que treinar para que esse montinho de linha fique sempre no mesmo lugar, para que ele cresça aqui e trave a nossa conta no lugar. Aí está. Então ele já está travando. Passo ela para o outro lado, faço a terminação com meu whip finisher. 2 voltas é o suficiente, só para fazer a terminação disso. Puxo os meus 2 fios, corto. Como eu gosto que as minhas iscas tenham uma resistência bastante grande, nós vamos fazer a aplicação de um pouquinho de verniz para garantir que essa pequena conta de linha não saia do lugar. Aí está, uma aplicação bem suavezinha é suficiente. Coloco a minha conta na direção da bolinha de linha que eu acabei de fazer e começo a linha de atado do outro lado para prender essa conta no lugar. Aqui, tomar um certo cuidado para não expandir esse cone de linha que nós estamos fazendo aqui em direção à curva, tá? Nós temos que deixar ela bem concentradinha aqui para prender a bolinha no lugar, a conta no lugar, mas não alterar demais o perfil do nosso tórax, que vai ser feito dali para trás. Muito bem, testa com os dedos. Está segura a nossa conta de latão. Retiramos o excesso do fio e vamos começar o atado agora do corpo. Como reading, eu vou utilizar arame de cobre, do que seria um diâmetro brassy. A gente já parte desse nosso conezinho de linha para trás, fazendo o atado do nosso arame de cobre. E como cauda, eu vou utilizar fibras de esquilo cinzento, na cor cinza natural. São fibras bastante longas que esses bichos têm no rabo. Notem aqui, as fibras são bastante longas e com várias tonalidades. Quanto mais para a ponta da cauda, mais grosso e mais longo é o fio. A gente não quer fios tão longos e tão grossos, então nós vamos pegar da base da cauda. Não precisa ser muita coisa, meia dúzia de fios é o suficiente.
A gente separa. Nota que os pelos da cauda, eles vêm com um pelo de guarda, que são os pelos que nos interessam, e um subpelo de aquecimento. Nós vamos eliminar esses pelos agora. Então, puxou o tufo, prende com os 2 dedos aqui e corta fora. Então, vou mostrar para vocês. Aqui estão os pelos de guarda que a gente quer. São esses pelos longos. Segura pela ponta. E aqui nós vamos remover os pelos da base. Ó, penteia para fora. Ó a quantidade de pelos. Pelos de aquecimento. Esse pelo não nos interessa. É um excelente dubbing, mas não nos interessa como dubbing agora. Nós queremos só uma cauda. Então aqui estão os nossos fiozinhos, os nossos pelos de cauda. Prendemos aqui. Faz um pinching loop para segurar esse material no lugar. A cauda ficou um pouco longa. Vamos consertar o tamanho. Puxa pelo outro lado. Não queremos uma cauda longa demais. Mais ou menos o tamanho do anzol. Então, você pode usar o seu anzol como medida. Nós queremos a cauda que vá daqui até aqui em termos de comprimento. Então, daqui até aqui. Ela ainda está um pouquinho longa. Damos mais uma puxadinha. Esse fio muito longo que está aqui, depois a gente retira ele. Agora não é o momento de fazer isso porque o atado ainda está frágil. Prendemos isso bem. Elevamos os fios, as bases dos fios, cortamos fora. Terminamos de prender, fazemos um corpo homogêneo, voltamos. Agora, se a gente quiser, a gente pode puxar isso fora. E aí está a nossa pequena cauda. Muito bem, hora do dubbing agora. Como dubbing, eu escolhi um dubbing que foi muito feliz para mim em várias ocasiões, na questão de cor. Ice Dub UV, na cor Tan. Basicamente é uma cor creme, que tem essa tonalidade fluorescente azulada. Quando você tem esses saquinhos, você pode cortar o canto fora, e é por aqui que você retira o dubbing. Então você não precisa de um dubbing dispenser, uma caixinha para colocar seu dubbing. Você pode manter ele guardado no próprio saco que ele vem. Colocamos dubbing. Foi pouco, talvez um pouco mais. Colocado o nosso dubbing, enquanto é só linha, eu vou levando o atado para cima. Conforme entra o dubbing, eu volto em direção à cauda. Uma técnica padrão aí de colocação de dubbing. Não tem nada de misterioso nisso. Continuando a fazer um corpo, levo em direção à conta. Aí está. Agora chegou a hora de colocar o nosso ribbing. Umas 3 ou 4 voltas homogeneamente espaçadas se encarregam de fazer a segmentação do abdômen da nossa mosca. Muito bem, terminamos aqui. 3 voltas seguram o arame no lugar. Gira o arame. E agora nós podemos fechar a mosca desse lado. 3 voltas de whip finisher. 1, 2, 3. Bem rentes a nossa conta. Cortamos o fio. Muito bem. Até o momento é isso que a gente tem. Vamos conferir do outro lado. Ok. Tudo ótimo. Chegou a hora de colocar a nossa pena. Como pena, eu vou utilizar Partridge. Nessa tonalidade acinzentada. Repara que as penas de Partridge são barradas em preto e em branco e marrom. Então elas dão uma aparência bem segmentada. Na hora que eu retiro a pena de Partridge, eu tenho essa parte segmentada aqui na ponta
e esse maciozinho na base. Esse maciozinho não serve para nada nesse atado. Retiro tudo para facilitar a minha vida. Nós vamos pegar aqui bem pela pontinha, pentear isso para trás e fazer esse pequeno triângulo para frente. Estamos preparando a pena para o atado. Nesse triângulo eu corto. Perfeito? Prendo a minha linha de atado. Corto o excesso. E estou pronto para prender a minha pena. Pego a minha pena preparada. Nós vamos prender esse pequeno triângulo de cerdas que nós deixamos à disposição. Levo a minha linha de atado em direção ao olho do anzol. Pego o meu Hackle Pliers, seguro a pena da partridge pela base. Com bastante delicadeza. Essas penas são muito delicadas. Bastante fácil você acabar arrebentando essa pena. E aqui um detalhe interessante. A parte inferior da pena, que é chamada parte fosca, ela tem a parte brilhante aqui, que é a parte de cima, e a parte fosca que está voltada para cá. Então, as cerdas elas estão curvadas em direção à curva do anzol. Só que para você colocar isso direito, você tem que pentear essas fibras assim. Você coloca os dedos meio que abraçando a pena, com pouca força, penteia as penas em direção à curva do anzol. Penteia as fibras, desculpa. E isso faz com que elas vão se alinhando em direção à curva do anzol e se torne menos difícil de colocar essas fibras voltadas para trás. Nós vamos fazer umas duas voltas e meia, mais ou menos, é o suficiente. Esse tipo de isca não deve ter fibras demais, porque senão descaracteriza o inseto que nós queremos imitar. Se ele tem muita fibra, o inseto não tem muitas pernas. Obviamente as trutas não sabem contar a quantidade de pernas, mas elas sabem que tem que ter uma silhueta maciça de um tórax e de um abdômen e algumas projeções em forma de perna. Se a gente coloca perna demais, esse perfil da isca fica modificado e diminui um pouco a efetividade dela. Beleza? Então aqui nós vamos fazer uma cabeça agora. Então a gente solta o nosso Hackle Pliers. Não rebenta a pena ainda. Penteia todas as fibras para trás. Vem com a sua linha sem uma grande quantidade de voltas. Nós queremos só uma firmeza aqui. Estica a linha. Dobra a raquis bem para frente. Dá uma tensionada e puxa. Um puxão seco. Para arrebentar a linha. A linha não. Arrebentar a haste da pena. Fechamos com o nosso Whip Finisher. 1, 2, 3. Não mais que isso. Cortamos a linha. E nesse caso, já que nós fizemos apenas um Whip Finisher, vale a pena a gente pegar e colocar uma gotinha de verniz para segurar isso aqui tudo no lugar. Beleza? Então aí está a nossa Flinf. Uma mistura de ninfa com mosca afogada. Beleza? Valeu!